aí comecei a fazer histórias em quadrinhos alternativas. Cheguei a publicar algumas, em algumas revistas underground, assim. E aí enveredei para as artes plásticas. Isso já faz o quê? Uns quase 15 anos. Nos meus quadrinhos já tinha uma indicação de, pelo menos, dos interesses, né, do que eu iria fazer, né? Eu sempre me interessei pela questão da cidade, também me interessei muito por questões do tipo. Eu fui numa viagem para Ouro Preto e eu chapei muito com a questão do barroco, né, no Brasil, e a questão colonial, né, que me interessa muito. E E aí, quando eu comecei a fazer trabalhos de artes plásticas, eu fiquei muito numa reflexão sobre a casa, os espaços domésticos e a divisão dos espaços domésticos e como que a gente desenvolve e define as utilidades de cada cômodo, né? E E na época eu fazia instalações dentro da minha própria casa. Eu quebrava tudo, pichava tudo, jogava lixo, trabalhava com lixo, né? No meu site aparecem esses primeiros trabalhos. Eu acho que são uma transição entre as minhas histórias em quadrinhos e eu queria fazer depois, né? Com um estilo de desenho muito diferente do que eu faço hoje. E em um determinado momento eu percebi que eu ia acabar com a minha casa se eu continuasse, era melhor mudar de estilo. E consegui convencer um ou dois lugares a desenvolver trabalhos desse tipo, mas a verdade é que eu vi que não ia ter muito futuro, né? Ninguém estava muito afim de me dar a sala da cozinha, a cozinha ou o lavabo para eu fazer uma instalação. Eu quebrava a parede, coisas assim. E aí também eu comecei a pensar que esse assunto era um pouco chinfrim. Falei, não, acho que eu quero falar de territórios e definições de espaço um pouco mais amplos e políticos, assim, né? E eu comecei a andar na rua. E nessa época começou a ter a demolição de casas. Então, não deixa de ser um pouco o que eu estou fazendo. De certa maneira, o que eu tento fazer é um tipo de demolição desses espaços, né, que a gente define, né? E aí comecei a andar nos entulhos, comecei a andar nessas demolições, sentir os espaços e as coisas, assim. E aí comecei a me interessar pelos jardins que as empreiteiras deixavam residualmente, como um tipo de recalque da destruição, né? Destruíam tudo sumariamente. Todo mundo estranhava aquela mudança repentina, né, do espaço físico, assim. Mas, de alguma maneira, talvez para dar um tipo de acolhimento, um amortecimento, né, eles deixavam os jardins. Então, eu costumava entrar nesses jardins, às vezes eu até pegava algumas plantas desses jardins, porque eu sabia que aquilo ia se destruir. Então, fazia alguns resgates dessas plantas, quando que me interessava alguma. E eu fiquei pensando que na cidade, a relação de poderes, né, que definem os territórios, tem uma hierarquia, né, de classe social, né? E depois a gente pode pensar em espécies, animais, né? E aí comecei a pensar que o que seria o que tem menos poder dentro do território? Eu falei, menos poder que um pássaro é a planta, né? O pássaro sai voando ainda, consegue escapar, mas a planta fica lá. Então as plantas elas não têm nenhum poder, né, de negociação desse lugar que a gente vive, né? E a gente realmente ocupa todas as áreas e define como elas têm que ser arbitrariamente. E fiquei muito pensando o que tinha aqui antes a cidade, né? Antes na época colonial, assim, antes da época colonial.
e que tipo de vegetação tinha aqui e se tinha sobrado alguma coisa dentro da área urbana. E aí comecei a entrar em terrenos baldios, que são os espaços que ninguém usa, que estão em suspensão, né? E comecei a pesquisar as vegetações que nascem nos terrenos baldios, que é completamente diferente da jardinagem ou do uso das espécies de plantas dentro da cidade como equipamento urbano. Que a verdade é que as plantas são meramente um equipamento urbano, né? Para a cidade em si, né? Todos os discursos ecológicos colocam o uso das plantas na cidade como algo para mudança climática, alguma função para nós, né? Nunca é pensado tipo para as plantas em si. Elas não têm poder nenhum. Elas estão aí para serem subjugadas pela gente, né? E aí eu pensei, essa é a colonização completa, suprema, né? Você não é nada, né? E aí, nesses terrenos baldios, eu comecei a ver as vegetações e comecei a emular um tipo de artista que são os artistas viajantes que vieram na colônia para reconhecer os territórios, os recursos naturais que tinham fora da Europa, né? No Brasil não foi diferente. Então fazia desenhos naturalistas dessa vegetação em situações atuais, né, que são bem agressivas, né, coisa do poste furando as árvores, ou plantas em jardineiras que elas não cabem direito, coisas assim, bem urbanas. E eu fiz o mesmo na pesquisa dos terrenos baldios, tentando identificar as espécies diferentes que habitam lá. E entre essas espécies, eu comecei a entender que tinham algumas que eram de fato nativas e que estavam aqui desde antes da cidade. Essas plantas são plantas ruderais, a princípio. Primeira definição, ruderal significa entulho. Então, as demolições faziam muito sentido. São vegetações que sobrevivem a partir e apesar do entulho, apesar da destruição que a gente opera aqui. Essas plantas ruderais eram capins, arbustos, algumas com umas rizomas, com uma capacidade de rebrotar ao corte, né? As manutenções anuais nesses lugares. E aí fui entendendo que essa vegetação era uma vegetação de campos, campestre, e que, além disso, era uma vegetação campestre de cerrado. E que o nome da cidade, e agora entrando no teu assunto, quando ela começou como uma vila, era a Vila de São Paulo, dos Campos de Piratininga, ou de Piratininga. E aí, que campos de Piratininga eram esses, né? Então, eu comecei a estudar os campos de Piratininga e comecei a entender que era uma região de cerrado, o que choca o senso comum condicionado a pensar aqui como uma área de Mata Atlântica. E a partir daí, essa minha pesquisa botânica urbana, ela se prendeu menos nos. A princípio, o que eu fazia era um tipo de psicobotânica. Era uma tentativa de entender a psicologia da cidade, das pessoas, a partir do uso que elas faziam com as plantas. Mas depois que eu comecei a mergulhar na história mesmo da cidade e a da sua origem dentro de uma área de cerrado, eu comecei a querer entender que psicologia seria essa de viver numa área aberta, diferente de viver no meio de uma floresta, né? E o que isso influenciou a cidade, como que as coisas aconteceram aqui, entendeu? E a partir disso vem meus estudos do Cerrado, que no começo as pessoas achavam muito singular e maluco, né? Tipo, o cara está estudando Cerrado em São Paulo? Como assim, né?
que tem a ver uma coisa com a outra, né? Como se fosse uma coisa completamente alienígena, mas na verdade extremamente nativa e originária da cidade. E aí que começam esses estudos e São Paulo começa em cima do pátio do colégio, né? Uma área de cerrado, uma colina rodeada por dois rios importantes, que é o Tamanduateí e o Gabaú, né? O Tamanduateí, esse lugar foi escolhido pela elevação dele, né, em relação à planície, né, que tem ali, que é a Várzea do Carmo, toda aquela região que é super plana, né? Então era um mirante, né, lugar elevado para observar a movimentação dos indígenas, né, de ataques de outros colonizadores possíveis, né? E aí esse lugar foi super escolhido a dedo, assim, né, para começar a Vila de São Paulo. E aí esse projeto foi me levando a pensar não só o centro da cidade, mas tudo o que aconteceu, né, e tudo que a gente passa hoje na cidade ambientalmente. Então comecei a ir nos lugares, não entendia nada, não conhecia nada, e eu escolhi as espécies pelo puro instinto, assim. Depois eu pegava, tirava fotos, pegava, às vezes eu pegava mudas e sementes para cultivar, ou galhos, para eu ter em casa e continuar desenhando elas em casa e pensando a respeito. Aos poucos eu fui identificando elas, porque a gente tem hoje em dia uma ferramenta que se chama internet. E aí, a partir da internet, ficou cada vez mais fácil identificar essas espécies. A maioria delas são espécies razoavelmente comuns, abundam fotos. Então, não precisei de um taxonomista a respeito disso. Alguns amigos, poucos amigos, um pouco mais experimentados no campo da botânica, me ajudaram a identificar algumas. Então, sempre foi assim: eu tenho a planta, eu acho que ela é do cerrado, quero saber mais. Chamo um amigo, o amigo não sabe nada, mas ele é botânico e ele pega chaves de identificação e vai chegando até a gente concluir que é a espécie X. Isso aconteceu com algumas espécies. Mas a verdade é que a grande maioria eu encontrei na própria internet. Eu cheguei a catalogar em torno de 180 espécies, que são as espécies que eu topei na cidade. Acho que a lista de espécies de São Paulo dá umas 350, uma coisa assim. Dessas 350, eu percebi 180. Provavelmente eu passei em frente de muitas outras que eu não me interessei, né? E a gente não se interessa por vários motivos. Algumas porque são da Mata Atlântica e estão fora do meu objeto de estudo. E outras porque a gente tem um senso estético condicionado, né? E algumas espécies simplesmente não nos interessam a princípio, né? Mas muitas dessas espécies, elas pegaram carona nas minhas coletas e começaram a habitar minha casa e o Cerrado Infinito, por exemplo. E aí eu tive tempo de me acostumar com a estética delas e começar a apreciá-las, né? E elas acabaram entrando no livro, algumas, né? Com certeza, né? A gente tem que pensar que toda a América, do Norte à América do Sul, Central, ela foi habitada por seres humanos, né? Por pessoas. Cada grupo
se adaptou ao contexto ecológico onde estava e teve que aprender para sobreviver, como viver naquelas condições com aquele tipo específico de vegetação. Então, talvez a nossa ideia de indígena que vem das histórias em quadrinhos americanas ou sei lá da onde, colocam os indígenas sempre numa floresta amazônica, algo assim. Mas a verdade é que tem inúmeros, inúmeros, inúmeros povos que habitam ainda hoje o Cerrado, conhecem as plantas, os animais, a ecologia do Cerrado e trabalham de acordo com essa ecologia, né? Cada grupo humano, cada povo vai se desenvolver em conjunto com a ecologia do local, né? E aí em São Paulo, o que eu estava começando a dizer é que o Cerrado é um bioma muito antigo, né? Talvez um dos mais antigos do planeta mesmo. Ele é um dos primeiros biomas a surgir depois do colapso que foi o meteoro que caiu no Golfo do México e acabou com os dinossauros. Então, quando isso aconteceu, ele colapsou todos os biomas do planeta, né? E aí, ao longo de um processo de milênios, aí a vida foi se estabelecendo de novo e vários biomas foram surgindo, entre eles as savanas e, no caso nosso, o cerrado, que é uma savana, é uma das savanas. Então, ele é um bioma muito antigo, né? E o processo florestal, ele já é bem mais recente. Então, a gente tem a Mata Atlântica como uma floresta, né, um processo recente. Se não me engano, acho que é 9.000 anos, 15.000 anos, alguma coisa assim. O Cerrado, acho que é. Ah, eu não vou te falar números, porque eu realmente sou ruim de matemática e não quero falar bobagem, mas o Cerrado deve ser em torno de 5 vezes mais antigo que a Mata Atlântica, algo assim. Então, uns 45 milhões, acho que ele começa a se formar com 65 milhões. O meteoro caiu, acho que há 70 milhões de anos, não sei. Esses números não são confiáveis, mas só para ter uma escala de tempo. Então, a Mata Atlântica é bem novinha, perto do Cerrado, é uma adolescente, perto do Cerrado, que seria um senhor de idade. E a Amazônia é uma criança, é um bebê. É uma coisa muito recente, de 4 mil anos. Acho que a Amazônia começa junto com as pirâmides. Sei lá, é uma coisa muito nova, né? A Amazônia é muito nova e extremamente biodiversa, muito louco. É, bom, tudo isso tem um processo, isso não surge de um dia para o outro, né? Esses números nunca são, evidentemente, são abstrações também. Mas o fato é que o Cerrado de São Paulo, ele existia antes da Mata Atlântica, depois a Mata Atlântica se desenvolveu, e no meio da Mata Atlântica, igual à Amazônia, que também acontece a mesma coisa, você tem locais residuais do bioma anterior, que no caso é o Cerrado. Então você encontra fragmentos de cerrado no meio da floresta, que se chama relicto, né? São os relictos. E aqui em São Paulo o que acontece é que é um relicto, é uma vegetação que sobreviveu a essa mudança ecológica por características do solo de São Paulo, vermelho, mineralizado, etc. Mas também por conta da ocupação humana, agora respondendo a tua pergunta, né? Então, os indígenas daqui, os guaranis daqui, eles usaram o cerrado e, de certa maneira, ajudaram a mantê-lo, né? Porque à medida que eles usam o cerrado, e o cerrado é uma ecologia do fogo, então as roçadas, as queimadas, né? Queimadas
para limpeza, para fazer cultivos, ou queimadas para caçar, eles queimam para caçar. Por exemplo, para queimar, para matar uma anta, eles- caçadas de anta, por exemplo, a tribo inteira se reúne e vai atrás da anta, vai cercando ela com fogo, até que uma hora eles conseguem encurralar ela no meio do fogo para bater, né? É um empreendimento de muita energia, muito tempo gasto, o dia inteiro, envolve todo mundo. Isso lá no Xingu, né, onde tem cerrado hoje em dia, mas imagino que aqui em São Paulo era a mesma coisa. E aí você vê, para fazer isso, tem um conhecimento das estações do ano, de quando isso pode ser feito, né, para dar resultado. E isso faz parte da ecologia do cerrado. Isso não é nocivo para o cerrado, né? Isso é completamente harmonioso com o cerrado. As pessoas têm medo do fogo, né? Mas é porque a gente, em geral, pensa a ecologia de outra maneira. O cerrado, as savanas são ecossistemas do fogo. O fogo é constituinte do ecossistema, né? É importante, né? Sem o fogo, as plantas nem se reproduzem, elas evoluíram pegando fogo. Então, foi esse conhecimento indígena, essa, essa harmonia com o ecossistema que fez com que eles continuassem também, né? E aí, quando chega o português, o colonizador, ele sobe a Serra do Mar, e é um lugar muito terrível para um português subir, né? Ele não tem a menor habilidade para entrar na floresta tropical e equipamentos, nem nada. As tecnologias dele não servem muito, né? Na floresta úmida tropical, a pólvora molha, enfim, tudo dá errado ali. Se tivesse uma grande mata atlântica aqui, nunca existiria a cidade de São Paulo. Nunca. Então, a cidade de São Paulo ela só existe porque o português, quando finalmente conseguiu chegar na borda do campo, né, que é o final da Mata Atlântica, é o começo desse cerrado, aí finalmente ele encontrou um ecossistema que ele sabia que ele conhecia, porque esse ecossistema é muito parecido com os ecossistemas de Portugal, da Itália, da França, da Espanha, do Mediterrâneo. O Mediterrâneo inteiro ele é um grande cerrado, né? É uma grande área savânica, né, também. Então ali eles conseguem competir e é por isso que as coisas aconteceram como aconteceram. A primeira cidade a primeira vila que foi instaurada quando eles subiram a Serra do Mar foi Santo André da Borda do Campo. Justamente Santo André está nesse limite entre a Mata Atlântica e o Cerrado, né? Então era Santo André da Borda do Campo. Mas o que acontece é que, apesar de eles estarem habituados ao Cerrado, os portugueses eram poucos e apanharam feio dos indígenas. Eles não conseguiram se sobrepor e em 2 anos, assim, essa vila foi desativada, não teve como continuar. E aí as alianças indígenas que eles fizeram orientaram eles a fazer a colina que hoje é o pátio do colégio. E aí começa então a Vila de São Paulo de Piratininga, dos campos de Piratininga. E aí tem uma particularidade geográfica, né, porque os povos locais conhecem bem, e eles sabiam que ali eles teriam alguma chance de se manter.
Então, tem a questão do rio Anhangabaú, que é um rio mal assombrado pelo Anhangaba, que é um ser que impede você de fazer qualquer invasão por esse lado, né? Então, ali só os pajés entravam para fazer rituais e acabou, ninguém entrava, o rio Anhangabaú, né? E que é a origem das lendas que falam que aquela região do centro ela é pesada, mal assombrada e mil coisas, que tem muito essas lendas urbanas, né? Lá na região do Anhangabaú. E a origem delas é indígena, né? De ser um rio que tem o Anhangaba e tudo mais. Então ali ninguém se metia por aquele lado. E pelo outro lado do, do Carmo ali, né? Do rio Tamanduateí, era um pantanal. Era uma área de várzea, campos úmidos de várzea, que são muito complementares aos campos de cerrado, que é o Pantanal do Mato Grosso, né? Que a gente imagina, vê nas novelas e vai viajar para passear, cheio daquelas garças voando, toda aquela história. Isso existia em São Paulo. Então, existia um Pantanal paulista, né? Um Pantanal paulistano, né? São as várzeas do Rio Tietê, Pinheiros, Tamanduateí, uma área bem considerável da cidade. Então, dessa área campestre que eu estou falando, que abarca um pouco mais da metade da metrópole, boa parte dela era várzea. Então, você tem a área campestre úmida e a área campestre seca do Cerrado. E aí é muito difícil você avançar no meio do pântano, né? Você numa colina no alto e o cara embaixo, na areia movediça, fica difícil ter uma briga de igual para igual, né? E aí ficava só, então, a vista que dá na Consolação, que dá lá para os lados da Liberdade, né? Que é onde passava o Peabiru, que é um caminho indígena que ia de São Vicente até Machu Picchu, né? Até Cusco, né? E que é o principal motivo de São Paulo existir, esse caminho, né? Essa tentativa de chegar no Peru antes dos espanhóis. Então, por ali eles tinham conexão com o litoral e por ali eles continuariam a sua jornada em tentar chegar no Peru, né? E por ali eles fariam os confrontos com os povos nativos que viessem atacá-los. E assim começa São Paulo, né? Começa a partir da ecologia desse lugar, né? A ecologia desse lugar determina o lugar exato onde começa a cidade de São Paulo. E São Paulo é uma cidade do Cerrado, dentro de uma área de Mata Atlântica, né? É uma coisa muito inusitada, realmente. O que aconteceu é que, a partir e ao mesmo tempo dessas histórias, desses estudos, eu fui desenvolvendo um site específico, né? Um lugar, né? Uma instalação de arte pública aberta, urbana, que é o Cerrado Infinito, que é uma reconstituição dos campos de Piratininga, desses cerrados paulistanos, com plantas que eu salvei de terrenos baldios que estavam se transformando em condomínios. E ali tem uma trilha que simbolicamente comenta o Peabiru, e, e é na Pompeia, na Praça da Nascente, Praça Homero Silva, e quem quiser visitando essa vegetação, escutou? Não sei se cortou de novo. Cortou, né? Eu estava falando que aos sábados, das 9 às 11, eu estou lá até o final do ano, cultivando essa vegetação, e quem quiser conhecer o projeto e as plantas, elas estão disponíveis ali para serem apreciadas.
oficialmente é Praça Homero Silva, na Pompeia, né? Paralela à Avenida Pompeia, perto do metrô Vila Madalena. 2 quarteirões do metrô Vila Madalena. E eu tô lá das 9 às 11, aos sábados. Histórias da Ecologia é uma exposição do MASP. E eu vou estar lá justamente com um desenho que mostra o Tamanduateí, como ele era na época pré-colonial. E aí convido todos a irem lá apreciar meu desenho e o trabalho de vários artistas interessantes. Vão ser, acho que, 5 andares do novo prédio, edifício do MASP, o Pietro Maria Baggio, né? E acho que vai ser uma exposição muito importante ao mesmo tempo da Bienal, né, de arte.